coisa que você precisa entender aqui agora, falando sobre as castas. O termo castas é justamente o termo para esses seres que alguns defendem ser anjos caídos e outros que não afirmam ser anjo caído. Eu faço parte daquele que não afirma se é ou se não é anjo caído. Eu simplesmente não falo nada. Onde a Bíblia se cala, eu me calo. Jesus apenas usa o termo para eles de espíritos. Aí você tem termos como espírito mudo, espírito de enfermidade, espírito de escravidão, enganador, espírito do medo, angústia, crime, perversidade, espírito de adivinhação, espírito de mentira, espírito de prostituição. No Salmo 91, isso é usado no Velho Testamento como laço do passarinheiro, peste perniciosa, espanto noturno, seta que voa de dia, peste que anda na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. Esses são os termos dados para esses espíritos que atuam dentro do corpo das pessoas. E os demônios, eles entram de fato nas pessoas? Sim, eles entram de fato nas pessoas, como nós já vimos esse texto. E como e quais são os motivos que os demônios entram nas pessoas? Eu detalhei aqui para vocês isso, eu fiz questão de mostrar, para você entender por que um demônio, esse espírito, esse vulgo, entra dentro de um corpo da pessoa. Um dos motivos que nós encontramos na Bíblia é rebelião. Você quer ver isso? 1 Samuel 15, 23 diz assim: porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria. Por que Saul ficou endemoniado? Porque ele se tornou um rebelde. E diz assim, olha gente, olha esse texto. A rebeldia é como o pecado de adivinhação, feitiçaria. E aqui na minha Bíblia está assim, e a arrogância é idolatria. Veja você que todo rebelde é feiticeiro, todo orgulhoso é idólatra. E por quê? Porque rejeitou a palavra do Senhor. Samuel dizendo para Saul, ele também te rejeita como rei. Aqui em 1 Samuel 16, 14 diz assim, o espírito do Senhor se retirou de Saul e o espírito maligno entrou. Por que o espírito maligno entrou? Porque ele se tornou rebelde. Então temos aqui um dos motivos que demônios entram no corpo das pessoas, por desobediência, rebelião, gente. Um outro motivo que nós encontramos é sexo ilícito ou anormal. Pastor, o que é sexo anormal? É sexo contrário à natureza. Então é muito importante falar de ilícito ou anormal, porque um sexo entre casal é lícito, mas nem sempre é de acordo com a natureza. A Bíblia diz que tudo é permitido de acordo com a natureza. Tá? Como dizia Cláudio Duarte, por que você vai brincar com a fossa se tem um playground para você brincar? Quem já ouviu ele falando isso? Que bom, que agora eu não fiquei como... E essa questão de sexo ilícito é interessante. Romanos 1, 27 a 28 diz assim, por essa razão Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras. Você viu que o sexo é permitido se for por uma relação natural. Isso é bíblico. Por que usa o termo até as mulheres? Porque mulher, ela tem um senso de moral diferente. Normalmente em escândalos de igreja, você vê que 99,9% são homens. Quando as mulheres começam a ser também igual aos homens, é o símbolo que acabou o país, gente. Não acho que é o Brasil, não. Você acha que as mulheres aqui estão iguais aos homens? Gente, eu acho. E dependendo, está pior. Vou te falar.
E o escritor diz assim, ó, sexo contrário à natureza. E aí vai falando aqui, vai falar também dos homens. Semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros. Agora já está falando da prática da homossexualidade. Hebreus 13, verso 4 e B, Deus diz assim, ó, Deus julgará os imorais. Vamos ver. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. É importante eu falar sobre isso, porque quando a gente entra nesse tema, as mulheres, alguns homens se aproveitam e escravizam as mulheres. Então, hoje nós temos uma discussão muito grande sobre o que é permitido num casamento, a questão de divórcio ou não. Você vai falar sobre isso? Faz parte do tema. Aí você vê assim, não, irmão, a irmã está apanhando, feito uma condenada, e o pastor fala, fica lá, mas ele não traiu ainda, daqui a pouco ela morreu. Morre. E você está lá, fica lá, fica lá. Mas o que a Bíblia fala? Não, mas Deus odeia o divórcio. O que você vai ver agora é assustador. Veja comigo Malaquias capítulo 2, no versículo 14 em diante. Porque essa parte da Bíblia você pulou. Para você, nós estamos falando sobre como os demônios entram. O que é? Não põe ainda não. Tchau. Olha para mim. O que é para você infidelidade conjugal? Quando fala de infidelidade conjugal, nós vemos que Deus julgará os infiéis e os adúlteros. Você leu comigo? Os infiéis e os adúlteros. O que vem na sua cabeça, em primeiro lugar, o que é infidelidade conjugal? Traição. Sexo com uma pessoa que você não é casado. Na cabeça de todo mundo, não é? Ok. Você quer ver o que é infidelidade conjugal? Então vamos ver. Põe lá. Todavia perguntais, por quê? Por que, Senhor? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente. Falando de infidelidade. Sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. Qual é a mulher da aliança? Do concerto, da hora do casamento. Continua o texto. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito. E por que ele fez só um? É que ele buscava uma descendência piedosa. Deus quer gente pura. Portanto, guardai-vos em vosso espírito. Estamos falando disso, sobre como os demônios entram, ok? Como é que você guarda o seu espírito? E que ninguém seja infiel para com a sua mulher do seu casamento. Aí tem um negócio. Nós estamos falando que demônios entram por sexo ilícito, infidelidade e sexo também contrário à natureza. Isso aqui vai transformar sua mente muita coisa sobre o casamento. Porque na cabeça da crentalhada, infidelidade é apenas traição sexual. Mas olha o que a Bíblia fala de infidelidade. Continua. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Amém? Essa é a única parte que falam para você, não é? Mas no mesmo texto, continua lendo você agora. E aquele que cobre de violência o seu vestido. Deus detesta o divórcio do mesmo tanto que ele detesta o espancador, o violento. E continua o texto. E aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Quem espanca a mulher é o quê? Você não leu isso, não? Leia você agora, vai lá.
Agora eu vou te mostrar uma coisa aqui. Eu tenho aqui, vem aqui meu querido amigo gordinho. Eu tenho um aplicativo, quero sugerir a você que baixe esse, tanto na Apple Store como na Play Store. Tem um aplicativo, uma Bíblia que chama Oliver Tree. Você baixa ela, a primeira versão é gratuita. Lá dentro do aplicativo você faz uma conta. Aí você vai comprar dentro do próprio aplicativo essa Bíblia, que ela vem com todos os números Strongs. Toda a tradução da Bíblia, palavra por palavra, grego, hebraico e aramaico. É R$ 98. Em qualquer palavra que eu clicar da Bíblia inteira, ela vai me trazer a definição. Então você está aqui com essa Bíblia na mão. Vai achar para mim agora Malaquias, esse dedinho gordinho seu. Capítulo 2, versículo 14. E você vai ler em voz alta. Onde eu falar para você clicar, você clica. Leia. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi Veja, agora ele está lendo da raiz, do original. Vai lá. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira. Clica na palavra desleal. Leia a frase em hebraico, a palavra em hebraico. Depois que tem essa letrinha hebraica, é uma letra, mas vem a escrita logo em seguida. Bagad. O que significa bagad aqui? Agir deslealmente, enganosamente, tratar deslealmente, agir ou tratar deslealmente, infielmente, enganosamente, ofender. E você pensou que era só trair, né? Você sabe por quê que ali está falando de infidelidade? Presta atenção, o escritor de Hebreus diz que o Senhor vai julgar o infiel e o adúltero. São duas coisas distintas. Eu sinto que vocês gostaram. Então preste atenção nisso. Vamos continuar o texto, que nós vamos ver as raízes da palavra aqui. Vai lá. Sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com mulher. Clique na palavra infiel. Bagad, uma raiz primitiva. Agir deslealmente, enganosamente, tratar deslealmente, agir ou tratar deslealmente, infielmente, enganosamente, ofender. Ofender. Infiel, desleal. Mas tem mais, continua. É importante isso, porque às vezes você pega a Bíblia na versão e você não sabe o que a raiz da palavra está dizendo. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque demônios entram por infidelidade conjugal e infidelidade sexual. Separa as duas coisas. Quando você fez uma aliança com seu esposo ou esposa, é aí que o texto de Malaquias está falando de infidelidade. Quando você fez uma aliança, você lembra o que você falou no altar para sua esposa? Prometo te amar, cuidar e respeitar. Quando você ofende, espanca, desonra, maltrata, você está quebrando a aliança, você está sendo infiel. Mas não é só com ela. Lembra que o Senhor disse: eu sou testemunha da aliança que você fez. Então, quando você é infiel a essa aliança, você é infiel a ela e a Deus. Lá na igreja que eu sou pastor, quando o cara bate na mulher, eu entrego ele para a polícia. Já é avisado. Sério, já tem uns que ficaram 3 dias presos, depois volta para a igreja mansinho. Eu mando sair de casa porque apanha, irmã, fica na casa da sua mãe um pouco. Mas só manda divorciar, não, divorciar é outra coisa. Paulo mandava separar. Fica, dá um tempo, esse cara bebe, te espanca, ele vai te matar, deixa Deus transformar ele. Nós temos que entender, irmão, o pastor, não, mas Deus restaura o casamento. Mas quem disse que eu estou mandando ela divorciar? O que eu não quero é que ela morra lá dentro, e aí você fica lá com aquele, não, Deus...
Deus pode transformar e Ele transforma, mas o que a gente não pode é permitir que uma casa se cubra de violência com o nosso consentimento. Qualquer marido que cobre o seu leito de violência, o Senhor também odeia, do mesmo jeito que Ele odeia o divórcio. Obrigado, querido. Então, ou seja, infidelidade atrai demônios. Infidelidade sexual, sexo ilícito e também desonra. Assim como a mulher também quebrar a aliança que ela fez com o marido, desonrando, desrespeitando. Porque você falou, prometo te respeitar, te honrar. Irmão, qualquer casa que começa a ter desrespeito e desonra, logo começa a ser uma casa de morada e atividade de demônios. Outra coisa que você precisa entender, como os demônios entram, isso aqui é bem interessante, que é por práticas diversas espíritas. O que é espiritismo para você? É claro que espiritismo é um culto em coisas místicas, e nós temos muitas coisas espíritas. Esoterismo, consulta a espíritos. E agora tem essa moda agora de aprender a descolar a alma do corpo, chamado no satanismo de projeção astral. E isso é possível? Veja, deixe-me te dizer, Deus fez o homem para que a sua alma esteja confinada no seu corpo, e não permite que isso seja descolado. Acontece quando é proibido pela Bíblia. O que Satanás vem? Ele ensina o homem a fazer projeção astral, a fazer viagem astral, a ter consultas com espíritos, uma prática totalmente abominável, né? Então veja, tem muitas pessoas, e isso aqui é uma das coisas mais comuns no Brasil, porque os demônios entram nas pessoas, por causa da pangelância, o kardecismo e etc., a idolatria. Por quê? Porque um dia na vida, o cara, ou então hoje, ou sei lá quando, vai lá, bate um tambor, e vai lá, recebe uma coisa, lê mão, uma carta, ou então começa a ter algumas práticas esotéricas, espíritas, viagem astral, cartas psicografadas. Quem escreve a carta que você pensa é o seu parente, é o mesmo caso lá de Samuel, pensando Saul que era Samuel. É um demônio, espírito de engano, né? Então isso é importante para nós entendermos. Agora, aonde entram, aonde vivem esses demônios no corpo das pessoas? Em qual lugar um demônio entra numa pessoa? Essa é a parte mais interessante. Normalmente, irmãos, quando eu falo sobre isso, as pessoas ficam muito assustadas, porque nós sabemos que os demônios entram nas pessoas. Pastor, um demônio entra no crente? Deixa eu te falar um negócio. Não devia. Teologicamente, eu não encontro base bíblica para crente ter demônio. Mas na prática, eu ando expulsando uns demônios dos crentes aí. Mas lá na Bíblia diz que não, nós estamos na nova aliança, Jesus prendeu o capeta e tal. Mas tem crente com capeta. Então, ou seja, não era para um crente que é a nova criatura ter um demônio. Aí serve-se o quê? Então todo crente que não tem demônio não nasceu de novo? Irmão, responde você essa pergunta, porque ela fica muito pesada para eu falar. Tá bom? Livra eu dessa, tá bom? Porque doutrinariamente, fala biblicamente falando, é uma coisa impossível. Ou é graça, ou é demônio. Ou ele te livrou de tudo que é demônio, e agora você é nova criatura, ou você tem demônio. Mas o que nós estamos vendo são crentes cheios de demônio. Agora tem uma outra coisa, o que muitas vezes o movimento de batalha espiritual chama de demônio, Paulo chama de obras da carne.
Isso é um outro dado também. Mas já acontece daquele crente que estava orando em língua, daqui um pouco está cheio de demônio. Claro, você vê que tinha Saul, que uma hora estava profetizando, encheu-se de demônio, depois estava cheio de demônio, depois foi lá de novo na casa dos profetas e estava cheio de demônio de novo. Por quê? Presta atenção. Quando o Espírito Santo vem na você, ele fica em uma esfera do ser. Você é espírito, corpo e alma. Não é corpo, alma e espírito, é espírito, corpo e alma. O vosso Deus de paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, corpo e alma. Apesar de você ser um, você é tripartido e são inimigos, distintos e separados. Que a palavra de Deus, ela corta de juntas e medulas até a divisão da alma e do espírito. De tal forma que o espírito é inimigo da carne. Veja, mas você vê várias vezes na Bíblia Davi conversando com a alma dele. E o que você precisa entender é como que se compreende essa questão de alma, essa questão de corpo e essa questão de espírito. O seu espírito estava num sono que a Bíblia chamava de morte por causa do pecado. Quando você recebeu Jesus, a Bíblia diz que você foi regenerado. No mesmo momento que você foi regenerado, na mesma hora o Espírito Santo veio e se assentou no seu espírito. Aonde é que está o Espírito Santo? No seu espírito. O Espírito Santo não está na sua carne, o Espírito Santo não está na sua alma, o Espírito Santo está no seu espírito. E eles trocam a maior ideia. Por isso que você tem a oração do Espírito. Por isso que quando você ora em língua, a mente não entende. Porque aquilo é um bate-papo meu com o Espírito Santo. É o Espírito com o Espírito, entendeu? O Espírito Santo está no seu espírito. Não é na carne. Não é na alma. Ele está na esfera do espírito. Agora, quando um demônio entra na pessoa, ele pode entrar no espírito? Ora, veja bem. Se ele é um não nascido de novo, eu vou falar do nascido de novo, não vou cogitar crente. Pelo amor de Deus, eu sei que tem crente endemoniado, mas não vou falar disso, que me deixa irritado. Pensa o seguinte, se o cara tem o espírito dele num sono que a Bíblia chama de morte por causa de Adão, como que um demônio vai entrar no espírito? A Bíblia também chama o espírito em 3 áreas, zoe, bio, psique. O zoe é a vida de Deus. Quando foi desligado de Adão, foi a parte do zoe, não do psique. Ou seja, Adão não perdeu a consciência, ele perdeu a ligação com Deus. Ou seja, o espírito é a parte espiritual que se comunica com Deus. A alma é a parte espiritual que se comunica com a terra. Emoções e terra, ok? O espírito e a alma são parecidos, mas são distintos. O problema é que quando a gente fala de alma, a gente não entende. Nem a ciência considera o termo alma. Ela chama de fenomenologia. A ciência só considera uma coisa: a vida. Você não vê ciência falando alma do homem. Agora, a Bíblia fala de alma. O que você precisa entender é que quando um demônio entra numa pessoa, ele entra na esfera da alma. O problema que você não sabia é que o termo alma na Bíblia tem 4 definições distintas. Aí nós aprendemos que na esfera da alma tem 4 mundos. E o libertador, aquele que identifica, que tem discernimento, discerne o espírito, como Paulo discerniu o espírito da pitonisa, como Pedro discerniu Ananias e Safira, né? Como Pedro discerniu o espírito de Simão. Isso é um dom dos 9 dons, discernimento. E como você tem discernimento? Você discerne aonde está o espírito, em qual nível da alma está aquele espírito. Então nós temos na Bíblia 4 palavras distintas para o termo alma. E cada uma delas mostra um tipo de alma. E aí você entende, olha como faz sentido na questão da libertação. A primeira palavra que nós encontramos para alma na Bíblia é nefesh, é a mais comum. O que significa nefesh? É o mundo da ação. A palavra nefesh é mundo espiritual da alma
da ação. Ou seja, então a nefesh, ela é usada para referir a alma, é o mundo conectado com o mundo físico. Nefesh é a parte da alma conectada com a consciência. Então, basicamente, nefesh é quase todas as palavras alma na Bíblia refere-se a nefesh, ligando a consciência do homem, ok? Então, em muitos casos, você vai ler isso, um demônio entra direto na consciência, na nefesh. Agora estamos falando de uma possessão. Quando um espírito possui uma pessoa, aquelas incorporações é na nefesh, porque ele tomou conta do consciente. Mas aí tem mais 3 palavras para a alma. Aí Jesus vai dizer que esses são os que não se manifestam. Olha uma outra palavra que você encontra na Bíblia, neshama, para a alma. O que é neshama? É o mundo da alma responsável pela criação. Então nós encontramos várias vezes esse termo na Bíblia, neshama, para a alma, que é o responsável, aonde o diabo vai usar a pessoa para criar coisas. Então é nesse mundo da alma, na neshama, que você encontra na Bíblia, que é o responsável pela criação, que o diabo usa as pessoas para fazer filmes, para criar coisas. Ele induz a pessoa, ou seja, ele dá criação. Tem gente que diz que o diabo não cria nada. Eu acho que o diabo criou funk, gente. Não é possível, só pode. Então, veja, nefesh é a consciência, neshama na Bíblia significa o caráter da pessoa. Veja você que ou um demônio pode estar na consciência, é o que incorpora, mas quando ele está no caráter, irmão, como é que você expulsa um demônio do mentiroso? E mentiroso manifesta, eu acho que devia, acho que ele já está incorporado. E eu vou te dar o fundamento espiritual da mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai. Então, quando você mente, você tem que conceber, copilar espiritualmente com o diabo e dar à luz a um filho chamado mentira. Se o diabo é o pai, quem faz o filho com ele? O mentiroso. Você nunca mais vai querer mentir, eu tenho certeza. Espiritualmente falando, é isso. Se o diabo é o pai da mentira, quem mente é quem fez o filho com ele, irmão. Ele fez uma aliança. Então veja, neshama é o termo para caráter na Bíblia. E o caráter está na alma. Então veja, quando você tem uma pessoa com desvio de caráter muito grande, é uma atividade demoníaca operando no caráter dele. Esse tipo de demônio não manifesta. Como que você liberta, por exemplo, uma pessoa assim? Aí nós temos uma outra palavra para alma na Bíblia, que é shayá. E essa palavra significa cultura e sabedoria. Olha que interessante. Quando a Bíblia diz que Salomão era sábio, o termo que você encontra, que ele pediu sabedoria, e a Bíblia chama a sabedoria de um espírito, né? Dom, espírito, sabedoria. A palavra que você encontra é shayá. A Bíblia diz que Salomão recebeu a shayá, a sabedoria. E a sabedoria mora na alma. Agora escuta. É nesse reino da alma que quando entra um demônio, ele entra, é o que nós chamamos de espírito de orgulho. Quando a Bíblia diz que a alma de Saul se tornou orgulhosa, a palavra que encontramos ali é shayá. Se tornou soberbo, orgulhoso. Como que você repreende esse tipo de coisa? Porque você está entendendo? Nós, os libertadores, que é assim que a Bíblia nos chama, nós temos que ter, acima de tudo, discernimento e entender o que essa pessoa está agindo desse jeito. Uma outra palavra que nós encontramos é Yeridá. E aqui é o mundo do arbítrio. Yeridá é aonde entram os espíritos dos vícios, da escravidão, obviamente. E aí eu quero entrar na prática agora.
Preste atenção, dessas 4 palavras. Vou ficar com Yeridá e Achaiá, que é as mais complexas. Nefesh e Neshama. Alguém me perguntou, pastor, meu filho é viciado em droga, o que eu tenho que fazer para ele ser liberto? Primeira coisa, ele tem que ser liberto pelo conhecimento da verdade. E depois na prática. Qual é o tipo de libertação que acontece na vida de um drogado? Responde. Responde você. Se libertar da droga? Vou te explicar. Como que você é liberto? E conhecereis a verdade vos libertará. O processo da libertação na vida de um viciado é o mesmo na vida de qualquer um. Primeira coisa que ele tem que entender: eu preciso me ver livre da droga, eu sou um drogado. Até a psicologia ensina que falar sobre pedir ajuda, por isso vem os anônimos, leva você a se ver livre daquilo, porque você vai entendendo que você é escravo daquela situação. Como que é o processo da batalha espiritual para fazer aquela pessoa escrava de um vício? Você tem que orar para que o coração de pedra seja trocado pelo coração de carne. O que é o coração de pedra? É a pessoa que nunca acha que é doente, nunca acha que é problemática, não tem que ser liberta de nada, curada de nada. E aí é o seu processo de batalha espiritual. Aí é onde você entra para que Deus mova céus e terra, lhe dê experiência e quebre o coração de pedra, de alguma forma. Quando ele falar assim, eu preciso de ajuda, ele foi liberto. Aí pastor, ele ainda está drogado. Aí nós temos um dado natural do corpo, que é a cura química, a desintoxicação. Aí isso já não é espiritual. Mesma coisa o cigarro. Então aí o corpo natural, ele vai pedir aquela química que há muito tempo ele estava usando. Você sabe, o nosso cérebro tem um espaço chamado campo dos prazeres, que toda vez que você repete prazeres desenfreados, ele libera uma quantia exagerada chamada de dopamina. Quando você come chocolate, você libera dopamina. Quando você usa pornografia, você libera dopamina. Quando você usa droga, você libera dopamina. Libera a mesma química, a mesma. Para droga, para pornografia. Quando você faz sexo com a sua esposa, você libera dopamina. Agora olha que coisa interessante. O homem foi feito para liberar dopamina numa dose certa. Toda vez que um homem vê uma mulher pelada, ele libera aquela dopamina. Se na mesma hora ele vê outra mulher pelada, ele dobra o tipo de dopamina que ele libera. Se ele vê outra e outra, o cérebro é como se ele faz assim, vai liberando dopamina. Você vê que Deus fez o homem para ter uma mulher. E isso é científico. A medida, por isso que na pornografia é assim, quanto mais prazer, menos prazer. Quanto mais você se consulta com pornografia, mais você vai procurar prazeres mais absurdos, porque o seu cérebro vai exigir mais e mais prazer. Você vê, o Ronaldo, o fenômeno, começou pegando modelo. O cara enjoou de mulher e terminou, vocês sabem como, por quê? Veja bem, uma coisa que eu prego quando eu vou falar em congresso de casal: todo homem viciado em pornografia está perto de se tornar um homossexual. Pense com que ele mais tem contato. Porque ele já vê em pornografia todo tipo de prazer, lhe restando alguns. E a tendência é que esse espírito que entrou nessa parte da vontade e escravizou ele, vai levar ele às coisas mais mórbidas e terríveis possíveis, seja no álcool, seja na droga, seja na pornografia, ou seja, tudo é vício.
Não é fácil libertar pessoas de vício. Inclusive, é o pior tipo de libertação, o mais difícil. Porque nós estamos lidando agora também com a dependência química. E quando se usa o termo dependência química, não é por causa da química que se ingere no corpo, é por causa da dopamina que se libera para o cérebro. O cérebro, ele se tornou hiper, mega, supra acelerado, liberando aquela quantidade de dopamina e ele enfraquece. Né? Por isso que hoje você já tem a proliferação, o Alzheimer, que antes era só bem na velhice, ele está diminuindo. O cérebro das pessoas estão ficando cada vez mais fracos e etc. O que você precisa entender no processo da libertação é identificar qual é o problema dessa pessoa. Bom, como você já sabe aonde pode ter uma possível atividade demoníaca, você já sabe aonde você vai concentrar a sua guerra. Porque quando você identifica, isso é tão interessante, gente, mas tão interessante, que até na igreja que eu sou pastor, você fica identificando como que as situações acontecem dentro daquela igreja. Aquele irmão ali está com aquela parte da alma dele com problema. O cara é orgulhoso, o cara não vê, sabe? O orgulhoso, ele não vê que ele é orgulhoso, ele não vê, todo mundo vê, mas ele está certo. Você vê que é uma cegueira, um feitiço, é um encantamento. É igual o cara que se apaixona por uma mulher, e às vezes, na maioria das vezes, a mulher é mais feia que a mulher dele. Porque nós estamos falando de um encantamento, é igual o vício no álcool. Nós, como igreja, no Ministério de Libertação, nós precisamos identificar com um dom muito específico, e no livro do Espírito Santo eu falo desse dom, que é chamado do discernir os espíritos. A Bíblia diz que Paulo discerniu o espírito da mulher e viu que era um espírito de adivinhação. Imagine o que os profetas diziam hoje, sim. Veja, ela não estava falando mal dele, ela estava bajulando, mas era um demônio querendo levantar o ego de Paulo. E se você não tem esse discernimento, você vai ficar lutando com coisas, às vezes é demônio e às vezes nem é demônio. Porque quando é obra da carne, não é demônio que você precisa expulsar, precisa de arrependimento. Obra da carne só se vence com arrependimento. Demônio se vence orando. Né? Orando, batalha espiritual. Você tem problemas na sua casa? Aprenda a falar com o reino espiritual. Entra dentro da casa e ora muito. O reino espiritual está te ouvindo, seja anjos ou demônios. Começa a chamar pelo sangue da aliança. Irmão, eu aprendi uma coisa: se tem uma coisa que os demônios não suportam, é a simples menção do sangue de Jesus. Já dizia F.F. Balswohr, o Espírito Santo deu tanto poder para o sangue de Jesus quanto deu para o corpo de Jesus vivo. O sangue de Jesus tem tanto poder quanto o próprio Cristo. Sabe, eu vou te dizer um princípio simples, porque lá no Velho Testamento, quando desceu o anjo da morte, o Senhor mandou passar o sangue do cordeiro, e o Senhor disse assim, quando o anjo da morte passar a casa com o sangue, o anjo não verá a casa. Eu aprendi, eu tenho, não é um ritual não, é fé mesmo. Eu aprendi a usar o sangue de Jesus como arma de defesa e o nome de Jesus como arma de ataque. Com o nome de Jesus eu ataco, com o sangue de Jesus eu me defendo. Então, Satanás, você vai sair em nome de Jesus, mas agora eu estou sofrendo retaliação. Há poder no sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus, como uma irmã me perguntou, pastor, quando você tem aquele temor, porque tem o tremor e o temor é de Deus, o tremor é quando tem alguma manifestação demoníaca. Aprenda a falar o sangue de Jesus, você vai ver que traz na hora um sossego espiritual. Aprenda a pôr a mão na roupa lá do seu filho. O sangue de Jesus está aqui nesse quarto.
Irmão, quero ver espírito que baixa naquele negócio. Não baixa. Eu quero ver aonde um demônio beira quando tem um crente de posse dessas duas armas, sangue e nome de Jesus. Eu vou indicar a você um livro de Kenneth Hagin, O Poderoso Nome de Jesus. Você vai entender do que eu estou falando. Porque o nome de Jesus, ele mete medo no inferno, deve ser adorado na terra e deve ser adorado no céu. E.W. Kenyon diz que o nome só é poderoso por 3 situações: quando ele recebe como herança o nome, quando ele recebe a autoridade desse nome e quando ele nasce com esse nome. Jesus teve as 3 coisas. Ele recebeu a herança do nome do Pai, ele nasceu com esse nome poderoso e ele se tornou poderoso porque ele conquistou isso. Por isso que agora você recebeu o poder, e o poder que nós temos é do nome de Jesus. Nós estamos de posse desse nome. Você pode invadir no reino espiritual qualquer arma das trevas de posse desse nome. Então, igreja, aprenda: o maior tesouro de uma igreja é o nome de Jesus. E quem é que dá poder ao nome de Jesus? É o Espírito Santo. Quando você fala em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo entra em atividade. Uma das coisas que eu fiz questão de escrever esse livro: alguns escrevem livro de batalha espiritual e dão ênfase ao poder do diabo. Eu não. Eu dou ênfase ao poder que foi dado à igreja. E nós estamos e temos esse poder através do poderoso nome de Jesus. Diga esse nome 3 vezes. Agora diga a poder no sangue de Jesus 3 vezes. Sabe, tem uma experiência. Há muitos anos atrás, devia ter aí uns 7 anos de idade. Meu pai foi dirigir um grupo familiar num bairro em Goiânia. E aquele bairro era muito pobre, muitos traficantes. O irmão lá falou assim: pastor Aparício, o senhor não pode ir embora hoje, porque os traficantes dizem que vão pegar o senhor, vão bater no senhor, deixar o senhor morto. Meu pai falou assim: eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para casa, mas o senhor está com a criança. Meu pai pegou e me pôs na cacunda e pegou a rua. Quando a gente olhou, irmãos, eu tinha 7 anos, eu lembro certinho, tinha um traficante em cada esquina. Eu lembro que eu comecei a chorar. Meu pai falou assim: não temas, filho, maior que são aqueles que estão conosco. E meu pai começou a andar na rua falando: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue. Eles não viram a gente. Passamos invisível. Eu lembro que aí uma outra vez meu pai estava pregando. Meu pai foi discípulo de Bernard Johnson. E meu pai estava pregando em Americana do Brasil, interior de Goiás, em uma tenda. Acho que eu tinha uns 8 para 9 anos talvez. Um camarada entrou lá. E a mulher dele estava na tenda, ele não queria, ele ficou muito bravo. Ele começou a quebrar tudo. Quebrar as cadeiras, chutar tudo. E meu pai estava lá. Meu pai tem 1,5 metros de altura. O cara era enorme. O cara pegou meu pai e levantou e começou a enforcar meu pai. E as perninhas dele faziam assim. O meu pai disse assim: o sangue de Jesus tem poder. Irmão, do nada, o cara soltou meu pai e começou a fazer isso aqui. E caía sozinho no chão. Ia lá em cima e caía. Por 3 vezes ele foi arremessado assim, uns 2 metros e puff, caía. Por 3 vezes, puff, caía. O cara ficou todo quebrado no chão. Chegou a polícia. A gente foi todo mundo para a delegacia. Meu pai, os filhos dele, os crentes, lá na delegacia. Mas estamos lá. O delegado bravo com meu pai. O senhor sabe que uma pessoa igual ao senhor não pode usar a sua força da arte marcial. Meu pai estava com o pescoço chega roxo, coitado. Meu pai olhou para o delegado e falou assim: como é que é? O senhor vai ser preso, indiciado pelo crime de arma branca. O que é arma branca?
O senhor agrediu o moço está com as costelas quebradas, os 2 braços quebrados e a clavícula deslocada, vai ter que engessar quase o corpo todo lá no hospital. E os crentes lá na delegacia. Meu pai olhou para ele e falou assim: ô delegado, posso ler um texto da Bíblia para o senhor? Pode. Meu pai abriu a Bíblia e leu assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o buscam. O delegado falou: o que isso quer dizer? Você sabe, quem deu uma coça nesse homem foi o anjo do Senhor. Como assim, moço? Chama as pessoas. Uma mão, aí crente já começa. Uma mão jogou, eu vi uma mão desse tamanho, outro você jogou. Outro, não, a mão era maior. Não, era maior a mão. Ninguém viu nada, mas foi um anjo realmente. Mas aí o crente, gente, a visão do crente é uma benção. Aí o delegado regalou o olho assim desse tamanho. E o meu pai falou assim: eu estava morrendo enforcado por ele. Ele foi remessado no alto 3 vezes. Foi um anjo. Um anjo fez isso com ele. O delegado bateu na mesa: sumam daqui vocês. Eu não quero um crente nessa delegacia. Antes que esse anjo apareça aqui. Irmão, não tenha medo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O crente precisa entender 2 coisas na batalha espiritual. Primeira coisa você precisa entender, e aqui eu termino: condição e posição. Se você ler o meu livro Incrível Graça, você vai se lembrar. Na batalha espiritual você tem que entender sua condição e sua posição. Qual é a sua posição? Assentado com Cristo nas regiões celestiais, reinando. Qual é a sua condição? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Qual demônio que luta contra você? Cara, tu está reinando com Cristo. E você é o que a Bíblia está dizendo, que você é o próprio Cristo na terra caminhando. Cristo em vós é a esperança da glória. Rapaz, você ainda tem medo de demônio? Você é a justiça de Deus. E na região celestial você está assentado com Cristo. Ai, pastor, o capeta, o Satanás, o demônio. Aprenda, abra a boca e você vai ganhar as suas batalhas falando com o reino espiritual. Vamos ter um minutinho desse tipo de oração aqui? O que você precisa conquistar no reino hoje? O que está travado que você não conquistou porque você não sabe orar? Pedis e não recebeis porque pedis mal. Está lá em Romanos 8, versículo 26, que o Espírito Santo só ora porque não sabemos orar como convém. A nossa oração ela tem que ser recheada de autoridade, de posição e condição. A nossa autoridade, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Viu o que é guerra espiritual? Toma posse da sua arma agora. Quando Paulo diz revestivos dessa arma, quando ele diz que as armas da nossa guerra não são carnais, elas são espirituais, é essa arma que eu estou te falando. Nós não usamos tanques. Nós usamos o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Fique em pé no seu lugar.